do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Esta semana que se encerrou ontem, eu passei junto a um mosteiro em São Paulo, de monges beneditinos, no Morumbi, Abadia São Geraldo, que recebeu a visita do Papa São João Paulo II em sua primeira visita ao Brasil. Lá ele ficou hospedado. São monges que dedicam a própria vida à oração e trabalham apenas para a manutenção da comunidade em trabalhos específicos. Mas o foco, o centro da vida deles é um grau de oração mais elevado, que é a oração contemplativa. A meditação, o mergulho do coração, da alma, na intimidade de Deus. Estava com eles pregando o retiro, e assim hoje quero oferecer essa Santa Missa para que Deus abençoe essa abadia e faça nascer muitas e santas vocações para a vida contemplativa nesse mosteiro beneditino. Saúdo assim os senhores monges, seu abade Dom Cristiano, que Deus os abençoe. Cumprimento também os senhores médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras e auxiliares nos hospitais da ProSaúde. E rezemos para que os pacientes recuperem sua saúde. Preparando-nos para esta Santa Missa, peçamos perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria, e dai
aos que libertastes da escravidão do pecado, o gozo das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Zacarias. Assim diz o Senhor: exulta, cidade de Sião, rejubila, cidade de Jerusalém. Eis que vem teu reino ao teu encontro. Ele é justo, ele salva. É humilde e vem montado num jumento, um potro, cria de jumenta. Ele minará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém. Ele quebrará o arco de guerreiro, anunciará a paz às nações. Seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até os confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que mora em vós. Portanto, irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho,
e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos. Eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus se nos apresenta como rei messiânico, manso, indefeso e, como na primeira leitura de hoje, montado em um jumentinho para trazer a paz. Um rei humilde e, ao mesmo tempo, dominador do mundo. Parecem que esses dois conceitos são contrários, como se apenas o poder e a força fosse dominadora. Coloco mais uma vez um exemplo: Madre Teresa, na sua pobreza, na sua simplicidade e humildade, ela se tornou uma luz para todo mundo. E, usando uma palavra que pode ser mal entendida, domina o mundo com sua presença, com seu testemunho de vida, de seguidora de Jesus Cristo, de amor aos pobres, aos moribundos, aos doentes, aos infelizes. Ou seja, a humildade domina, e não apenas a força e o poder. Deus se revela aos humildes, aos ignorantes, aos oprimidos. Os escribas e fariseus, que imaginavam conhecer a palavra de Deus, oprimiam as pessoas com leis que eles mesmos não observavam. Jesus chama os fatigados e os oprimidos e diz: meu jugo é suave e meu fardo é leve. Para entender isso, vamos pensar a mãezinha com seu bebezinho no colo. É um peso leve. E o amor de mãe não sente o peso, como diz o poeta, sempre grato de um filho ao colo. É um peso querido. Assim, seguir Jesus, seus ensinamentos, é um peso grato, leve, suave, que traz paz e traz alegria ao coração. Jesus, ele é o primeiro entre os pobres. Nasceu na gruta, sem nenhum conforto, e nos ensina que a lei do reino é a lei dos pequeninos. Quais são os obstáculos, as dificuldades para seguirmos Jesus Cristo? Uma delas é a riqueza, porque a riqueza pode levar a pessoa à autossuficiência. Sou gordo, forte e bonito, tenho tudo o que quero. Não rezei, não rezo, não preciso de rezar. É o pecado da autossuficiência. O segundo pecado da autossuficiência é a pessoa que aprende um livro de qualquer ciência, mas nunca abre a palavra de Deus para receber a verdadeira sabedoria que vem do céu. E depois, a grandeza do poder. Mas nós temos na história da igreja um exemplo muito bonito. Luís IX, rei de França. São Luís, rei de França. Ele, rei de França, e que, à porta do palácio, atendia e ajudava os pobres que vinham até ele
para receber sua ajuda. E a melhor época da história de França foi quando França foi governada por reis santos. Quando os governantes são bons, são santos, é um tempo de prosperidade e de paz para o país. A melhor época da França, na sua história, quando foi governada por reis santos, entre eles São Luís IX, rei de França. E essa oração belíssima hoje de Jesus, uma oração de louvor, de ação de graças. Nós, em geral, somos muito levados à oração de pedir a Deus suas graças, sua ajuda. Mas eu falava desse mosteiro São Geraldo, mosteiro beneditino, em São Paulo. Ali, o que domina é a oração de louvor, de ação de graças a Deus nos diversos momentos do dia. E assim aquela comunidade levanta sempre as orações de louvor e de ação de graças a Deus por seus dons a toda a humanidade. E nesse domingo, então, claro que temos o direito e a oportunidade de pedirmos a Deus sua ajuda em nossas necessidades, mas agradecer nossa vida, louvá-lo por nossa vida, agradecer pelo bem que conseguimos realizar e pelas coisas boas que nos acontecem. Uma oração de louvor, uma oração de ação de graças, uma oração de agradecimento, abrindo também o nosso coração para com os pobres mais pobres, que são os prediletos e os amigos de Jesus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, agradecidos ao Pai, que é amor fiel, apresentemos a Ele nossas necessidades, dizendo: Atendei, Senhor, a nossa prece. Fortalecei, Senhor, a Igreja em seu processo sinodal, para que seja fiel anunciadora da justiça e portadora da paz em meio aos conflitos e incertezas da sociedade, nós vos pedimos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Iluminai as autoridades civis e religiosas, para que se comprometam de modo efetivo a aliviar os fardos da miséria e do abandono que pesam sobre vosso povo, nós vos pedimos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Olhai por todos os cristãos, para que, a exemplo do vosso Filho, sejam sinais de mansidão, humildade e paz na sociedade, nós vos pedimos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Dirigi os passos dos que andam cansados e oprimidos, para que encontrem em Jesus alívio e esperança e o caminho que traz a alegria de viver, nós vos pedimos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Acompanhai com vosso auxílio os pais e mães, para que ensinem os filhos e filhas a olhar a vida na perspectiva dos pequenos e simples, nós vos pedimos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Que Deus abençoe e proteja a Abadia Beneditina São Geraldo, no Morumbi, em São Paulo, que nasçam santas e muitas vocações para a vida contemplativa de oração, de louvor e ação de graças a Deus. Rezemos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Pedimos isso a vós, que sempre em toda parte agis em comunhão com o Pai e o Filho, pelos séculos dos séculos. Amém.
trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. As culpas de todos os tempos, nos braços da cruz expiaste. Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Possamos, ó Deus, ser purificados pela oferenda que vos consagramos, que ela nos leve cada vez mais a viver a obra do vosso reino, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso doce dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Criador do mundo e fonte da vida. Nunca abandonais a obra da vossa sabedoria, agindo sempre no meio de nós. Com vosso braço poderoso, guiastes pelo deserto o vosso povo de Israel. Hoje, com a luz e a força do Espírito Santo, acompanhais sempre a vossa igreja peregrina neste mundo, e por Jesus Cristo, vosso Filho, a acompanhais pelos caminhos da história, até a felicidade perfeita em vosso reino. Por essa razão, também nós, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem, em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu nome. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós.
fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita. Anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue. E concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, Senhor, a nossa oferta. Fortalecei, Senhor, na unidade, os convidados a participar da vossa mesa, em comunhão com o nosso Papa Francisco, com meu irmão Cláudio, bispo desta igreja, com todos os bispos, presbíteros e diáconos, e com todo o vosso povo. Possamos irradiar a confiança e a alegria e caminhar com fé e esperança pelas estradas da vida. Tornai viva nossa fé, nossa esperança. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo e de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes. Acolhei na luz da vossa face e concedei-lhe no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com os apóstolos e mártires, e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Livrai-me dos meus pecados e de todo mal, pelo vosso corpo e pelo vosso sangue. Dai-me cumprir sempre a vossa vontade e jamais separar-me de vós. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Oremos. Nós vos pedimos, ó Deus, que enriquecidos por essa tão grande dádiva, possamos colher os frutos da salvação, sem jamais cessar vosso louvor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Cumprimento os senhores médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras e auxiliares nos hospitais da ProSaúde, rezando para que os pacientes recuperem sua saúde e voltem felizes a seus lares. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um bom domingo, vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.